Boa tarde a todos. Meu nome é Cristiane Matos, né? Sou do Centro Espírita Solar, aqui de Teresina, no Piauí. E nós vamos conversar um pouco nessa tarde de quarta-feira sobre alguns aspectos da doutrina espírita, né? Que a doutrina espírita é a doutrina da imortalidade da alma, né? Uma doutrina bastante simples, bastante coesa. Nós vamos conversar sobre esse tema, mas antes de conversar desse tema, como acontece em todas as atividades do Centro Espírita, né, nós vamos trabalhar com a questão de fazer a nossa prece, né? Todo Centro Espírita faz uma prece antes e ao final do trabalho, certo? Essa palestra, essa conversa que existe em todos os Centros Espíritas, essa prece antes, essa prece ao final, não é um ritual. Essa prece é simplesmente uma conversa que a gente tem com Deus, e às vezes a gente também está muito cansado, está muito estressado, e a gente vai conversar um pouquinho já sobre a doutrina espírita. Então, antes de falar disso e antes de fazer a nossa prece, eu queria só ler um trechinho, Caminho, Verdade e Vida, tá? Chico Xavier, Espírito Emmanuel, certo? E a gente pega o tópico 122, chamado Frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes do princípio. Reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina, através da seiva, e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos da nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa a oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem, na esfera carnal, é viver e morrer ao supremo bem. Então, partindo dessa questão do Emmanuel, desse livro, reitero, Caminho, Verdade e Vida, nós nos preparamos para a nossa prece de hoje, né? Procuramos ficar onde nós estivermos. Eu sei que são momentos angustiosos, são momentos que estamos, às vezes, um pouco tensos, mas vamos tentar relaxar um pouco, né? Aproveitar esses minutos e elevar individualmente, cada um nas nossas casas, o nosso pensamento a Deus. Pai de infinita misericórdia, abençoa-nos, abençoa aqueles que estão nos ouvindo, abençoa os amigos espirituais, envolve na tua paz, na tua misericórdia, todos aqueles que nesse momento lutam por um mundo melhor. Mestre querido, nós te agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui e conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita. Que Deus nos ampare e nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Bem, vamos falar um pouquinho, né, conversar sobre a doutrina espírita, essa doutrina que ilumina a alma. Então, a gente vai falar de trás para frente. Né? Vamos conversar primeiro sobre alma para eu chegar no espiritismo. Nós temos duas correntes diferentes. Nós temos materialistas e espiritualistas. Os materialistas não acreditam que existe uma alma. Nosso fim acontece ao término da nossa existência. Então, se o bebê morre, se a pessoa jovem morre, se o senhor morre, tanto faz a situação, nós encerramos ali. A Cristiane, enquanto pessoa, se encerra naquela situação. Ela não mais existe. Ali vai ficar apenas o cadáver, os ossos, e tudo vai se acabar daquilo que eu fui, da minha construção. Essa é uma linha de pensamento. A essa linha de pensamento se contrapõe uma outra linha, que é a linha espiritualista. Pela linha espiritualista, as pessoas acreditam que após a nossa morte nós temos uma vida,
O tipo de vida que vai variar do tipo de espiritualismo que você segue, né? Nós temos essa distinção. Então, nós temos formas diferentes de pensar. Os espiritualistas entendem, sim, existe vida após a morte. Mas nem sempre nós concordamos com as mesmas ideias do que é esse pós-morte. Eu retorno para o materialismo para relembrar que, às vezes, o materialista ele é travestido de espiritualista. Como assim? Às vezes as pessoas têm vergonha de dizer que são materialistas, de dizer, olha, acaba, termina, não acredito em nada disso. Então, às vezes, elas aderem formalmente a uma religião, a uma espiritualidade, mas no fundo elas não acreditam. Então, se você fizer uma pesquisa, ou você for dar uma lida nas pesquisas, você vai ver que a maioria das pessoas dizem, não somos espiritualistas, eu sou espiritualista, eu acredito. Mas uma coisa é eu acreditar e praticar, e outra coisa é eu acreditar e não praticar. Ou acredito porque é confortável, porque a sociedade não vai me condenar, nem vai me crucificar por conta disso. Eu sou espiritualista, eu vou à igreja, eu vou ao templo, eu vou a qualquer lugar espírita, seja o que for. Mas, no fundo, eu não quero seguir ou ter determinadas normas para minha vida que me afastam do materialismo. Eu sigo determinadas religiões, mas desde que eu continue mantendo as minhas normas, as minhas regras materialistas. Eu acredito que existe uma alma pós-morte, mas isso não me preocupa tanto, que são os materialistas disfarçados. Porque, na realidade, a igreja, para mim, a religião, para mim, aliás, me corrigindo, a religião, para mim, ela funciona mais como algo que eu tenho que cumprir, é mais um evento social, né? Mais um evento social do que algo que realmente me faz pensar, me faz modificar. Então, afastar dos materialistas, que não é a conversa que a gente vai ter hoje, nós vamos trabalhar com os espiritualistas. Dentro da questão do espiritualismo, nós temos uma quantidade muito grande de posições religiosas distintas, em que as pessoas têm posições completamente diferentes do que é o pós-morte. Mas todas elas partem de que nós temos uma alma. Se nós vamos falar sobre doutrina espírita, eu preciso conversar um pouco sobre essa alma para chegar na doutrina espírita. O que é a alma, como funciona a alma, a estrutura da alma. Kardec nos fala que a alma, quando eu utilizo, eu estou me referindo ao espírito Cristiane. A alma Cristiane, que é o que existe fora do meu corpo físico. E tem alguns termos filosóficos que falam de alma, não no sentido da alma Cristiane que existe fora de mim, mas a minha consciência, o meu pensamento, que Kardec nos esclarece que são coisas distintas. Né? A consciência ela é diferente da alma, apesar de serem interligadas. Mas nós vamos trabalhar aqui com a alma no sentido que Kardec coloca da parte da Cristiane que sobrevive à morte. É com esse conceito que eu parto para a gente discutir a questão e conversar um pouquinho sobre a questão do espiritismo propriamente dito. O que é essa alma? Muitos dizem, eu não posso acreditar numa coisa que eu não vejo. Eu sou materialista porque eu nunca vi uma alma. Eu vejo um cadáver e nunca vi uma alma. Corta-se um cadáver e não vejo alma nenhuma. Vejo enterrar um cadáver, um corpo ali. Vejo algo apodrecendo, mas não vejo alma. Porque ele não tem nada para mim ver. O fato de não vermos alguma coisa não significa que ele não existe. Né? A maior prova que a gente tem aí é que a gente não vê o coronavírus. Né? Mas ele circula e nós estamos sentindo todos os efeitos a longo prazo. Mas nós não vemos. Com a alma, nós temos uma situação parecida porque eu não vejo, mas ela existe. E não é da nossa conversa, nesse dia de quarta-feira, da gente tratar de questões de ciência, de provas. Não é isso. Nós vamos partir que nós somos espíritas, ou temos interesse, ou somos espiritualistas, e acreditamos que essa alma existe. Essa alma é o eu individual da Cristiane. Só que é o eu que vai sobreviver à minha morte e que pré-existe a minha morte. Ela existe independente do meu corpo. Inclusive, a cada reencarnação, ela sofre alterações diferentes, mudanças diferentes. Mas a gente parte dessa questão de que a alma existe. Partindo dessa questão da alma existe, eu não vou trabalhar com os critérios de como surgiu a alma, quem criou a alma, o que é que vai... Não, eu vou partir de que nós temos uma alma. E essa alma que resiste à nossa morte, resiste às nossas transformações,
ela vai adquirindo conhecimento, vida após vida, vida após vida. Se eu trabalho com a visão do materialista, eu teria que entender que tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu aprendi se perde. Eu teria que trabalhar qual era o sentido que haveria nesse mundo, né? Qual é o sentido que haveria nesse mundo para a gente poder ter essa questão da... Se nada tivesse disso, como você faria? O que é que você faria? Qual seria o sentido da morte dos bebês? Qual seria o sentido da morte dos bebês? Qual seria o sentido da morte das pessoas idosas? Tudo isso seria um grande problema. Então, para evitar isso, nós partimos de que a alma existe. E partindo dessa crença, e partindo de que a alma existe, que estamos todos aqui, nós temos que ver qual é a situação dessa alma e por que A primeira coisa que a gente pode conversar é que o Espiritismo nos oferece escolhas. Isso é ótimo. No caso específico da alma, são escolhas nossas que nós fazemos. E por que o Espiritismo é o que a gente vai conversar daqui a pouco. Se eu tenho uma visão católica, protestante, ou mais tradicional, ou de outras divisões, eu compreendo que eu tenho uma vida após a morte, eu compreendo que depois da morte eu vou para o céu ou para o inferno, a depender do meu posicionamento religioso, eu vou para o céu ou para o inferno se eu tiver muita fé, pouca fé, ou se eu fiz boas obras ou fiz poucas obras. Isso é um resumo, né, porque cada uma delas tem subdivisões, que têm pensamentos diferentes, que têm outras conceituações. Mas elas acreditam plenamente nisso. O budismo já tem outros pensamentos, o hinduísmo tem outros pensamentos. Para o espiritismo, quando ele trabalha com a questão da alma, ele trabalha que é como se fosse uma linha contínua. Você não tem uma alteração de dizer, eu estou aqui e de repente caí nesse estado. Por que a gente diz que não tem uma alteração? Porque o que eu era antes continua, as minhas reencarnações fazem com que eu trabalhe as minhas virtudes ou os meus defeitos, ou pior ou melhor, e depois eu continuo, mesmo que seja na erraticidade, né, fora do mundo material, eu continuo sendo a Cristiane. Eu continuo sendo essa pessoa. Ou melhor, né, ou agravei alguns defeitos, mas existe esse contínuo. E é esse contínuo que nos faz acreditar na sobrevivência da alma, mas com essas características. Nós não achamos que a sobrevivência da alma é uma sobrevivência meramente de condenação eterna. Nós não achamos que vamos para o inferno, vamos passar lá o resto da vida. Ou vamos para o céu, vamos passar o resto da vida. Não compreendemos que nos esperam poços aterradores de dor, de sofrimento, etc. Porque, digamos, eu não acreditei, eu deixei de acreditar em alguma coisa. O que eu sou hoje, eu tenho que esperar no pós-morte. Não falo das condições materiais. Se eu sou muito pobre ou muito rico, isso não quer dizer que no pós-morte eu terei a mesma situação. Me refiro à nossa condição espiritual. Quando se diz que o céu e o inferno está dentro de nós, quando Kardec trouxe os conceitos baseados nos ensinamentos dos espíritas, que não havia um céu e um inferno fixo, foi nesse sentido, de que dentro de nós eu vou continuar com o meu céu e o meu inferno. Não interessa se eu nasci na pobreza, não interessa se eu nasci na riqueza, não interessa se eu sou branca, se eu sou negra, se eu sou europeia, se eu sou brasileira, eu continuarei com esse céu e com esse inferno dentro de mim, aonde eu estiver. E, Cristiane, onde é que entra o espiritismo nessa história toda? Porque a doutrina espírita, que é a tua palestra, né, como doutrina da imortalidade da alma, onde é que ela vai aparecer nessa história toda? A primeira que Kardec nos deixa claro no Livro dos Espíritos, que o espiritismo é para quem não está satisfeito com as respostas que encontra. Quem não está satisfeito com a sua religião. Quem está satisfeito com a sua religião, quem está, sou um católico feliz, sou um protestante feliz, me sinto bem com o budismo, gosto do candomblé, estou alegre com essa situação, para essas pessoas o espiritismo não veio diretamente. Pode acrescentar alguma coisa, mas não veio diretamente. Ele veio, sim, para aqueles que querem um pouco mais de resposta. Para aqueles que não estão satisfeitos,
para aqueles que querem compreender melhor a questão da alma, da justiça divina, da vida pós-morte. Para essas pessoas ele veio, essas pessoas que buscam mais respostas. E o Espiritismo é um braço do espiritualismo, porque ele acredita que existimos e sobrevivemos à morte. Mas ele difere de várias outras categorias espiritualistas. Por mais que sejam próximas, mesmo que utilizem alguns termos próximos, não é a mesma coisa. Por que a gente destaca isso? Porque o que a gente percebe é uma confusão, às vezes, muito grande dos leigos, chamando tudo e qualquer coisa de espiritismo. Tudo e qualquer coisa virou espiritismo. Fulano bota um cristal em cima da mesa. Não, ele é uma pessoa espírita. Não, mas fulano, usando um termo mais antigo, mas ele incorpora, né? Então ele é espírita. Não, mas o fulano conversa com os mortos, ele joga um baralho, então ele... Mas são coisas diferentes. O que existe ali é um dos tópicos que a gente estuda no espiritismo, que é a mediunidade. E o que é a mediunidade? A mediunidade é a possibilidade que você tem de intercambiar com aqueles que já faleceram. Teoricamente, como nos ensina Kardec, todos nós somos médios, mais ou menos ostensivos ou não, alguns mais imperceptíveis, alguns mais calmos, outros vão desenvolver depois. Mas somos quase todos médios, porque sentir a presença dos espíritos, em maior ou menor grau, até aquele pressentimento que eu sinto, não da minha alma, mas de alguém que está me dando uma ideia, já me transforma num médium, não um médium com características ostensivas. Então, nem todo médium é uma pessoa que é espírita. Ele pode ser espiritualista, mas ele não é espírita. E a gente separa isso para não haver confusão quando dizem, mas como pode essas atitudes, um médium fez isso, um médium fez aquilo, mas ele é médium, ele não é espírita. Inclusive tem uma frase do Kardec que eu gosto muito, em que ele diz o seguinte, o espiritismo não tem culpa do que fazem seus adeptos. Eu acho essa frase fantástica. Porque o espiritismo como monobloco, como estrutura, ele não tem culpa das escolhas que as pessoas fazem. Porque eu sou espírita, mas continuo com meus defeitos, com os meus problemas, com as minhas dificuldades. Então, os meus atos errados, se alguém vê, se alguém me chama, se alguém conversa comigo, se alguém troca ideias comigo sobre isso, ela não pode jogar para o espiritismo. Porque o espiritismo é aquele bloco com excelentes indicativos. Se eu não sigo, é uma questão minha. Mas o espiritismo não tem nada a ver com isso. Nada. Então, a gente parte que o espiritismo está desmembrado, faz parte do espiritualismo. Nem todos os fenômenos mediúnicos são fenômenos dentro do espiritismo, no sentido de serem na casa espírita, no centro espírita. Eles ocorrem nos terreiros de Umbanda. Eles ocorrem nas reuniões do Espírito Santo, das igrejas protestantes, das igrejas católicas, as orações em línguas. Tudo isso é mediunidade. Mas nem toda mediunidade são realizadas por pessoas ou ocorrem com médios espíritas. Porque para ser espírita, no Livro dos Espíritos, o Kardec faz alguns desdobramentos do que seria isso. A cristiana acredita em reencarnação, mas não necessariamente é espírita. Os hinduístas acreditam em reencarnação, mas a forma que eles acreditam é bem diferente da nossa. Eles acham que a samsara, que é a roda das reencarnações infinitas, ela chega a um ponto que ela para. Eles acreditam que você reencarna no animal, né? Tanto que a gente é a pluralidade dos deuses. Mas veja, o fato de eles acreditarem na reencarnação não os fez superar aquela rígida estrutura de castas, onde as pessoas não se misturam. Então, eles acreditam em reencarnação, mas a reencarnação para eles não fez mudar diferenças sociais. E nós acreditarmos em reencarnação é o contrário. Como nos diz Kardec no Livro dos Espíritos, essa mudança é justamente para que a gente possa mudar socialmente também. É para que eu compreenda que se eu fui negra antes e sou branca hoje, isso me dá qualquer direito a desrespeitar alguém. O que me mostra que se eu sou homem hoje, serei mulher depois, ou o inverso, eu tenho a obrigação de respeitar o outro, porque eu já passei por isso. Eu sei como é essa situação. E a reencarnação nos faz justamente sair do sistema de castas para a gente ampliar esse conceito de irmão, da humanidade. De ter a humanidade como um todo, de ver as pessoas como um todo. Então, nesse caso, para nós espíritas,
o acreditar na reencarnação, acreditar em Deus, a pluralidade dos mundos habitados, a questão de você trabalhar com a mediunidade, mesmo que elas existam em outras religiões, no espiritismo elas têm um foco diferenciado, não idêntico. O espírita não precisa acreditar em objetos. Eu tenho que ter uma imagem. Kardec, inclusive, no livro dos Espíritas, nos alerta que a imagem ainda é muito uma coisa imatura nossa. A gente tem que acender uma vela, a gente tem que fazer uma imagem. E ele diz, nós não precisamos disso. Ele não desrespeita quem faz isso, mas ele diz que você vai deixando isso. Você vai deixando porque você vê que aquilo ali é só matéria, você não precisa mais daquilo ali. Você não precisa mais daquilo ali. Então, quando você busca essas respostas, você vai trabalhando com elas, você vai se questionando o que é, o que não é, você vai começando a passar pelas religiões. Ou se não passa pelas religiões, você vai começando a ler. E aí você tem o espiritismo como doutrina da imortalidade da alma. Como a doutrina, né, no sentido de corpo, de conteúdo, que trata da imortalidade da alma. No livro dos médiuns, o Kardec tem um posicionamento que eu gosto quando ele diz o seguinte, que o espiritismo nos serve como um guia, não só com as relações com aqueles que já faleceram, mas com aquilo que vai nos ocorrer. Ele diz quanto a gente ganha ouvindo os espíritos nas reuniões mediúnicas e reflete sobre a gente. Porque um dos pilares do espiritismo é que você vai instruir e ser instruído e você vai amar. As duas coisas são sustentáculo do espiritismo, essa doutrina da imortalidade da alma. Instruir, não no sentido de ser melhor, de ter muitos livros, de fazer isso, aquilo, outro. É boa a leitura, é bom você saber. Mas é no sentido de instruir a própria alma da gente. Aquela alma que a gente conversou agora, que é que sobrevive. Né? Não é só instruir no sentido de fazer faculdade. Não, é o se instruir mesmo. Veja, eu vou ao centro, eu vou tomar um passe. Chego lá, me sento e tomo um passe. Me sinto muito bem. Mas como foi que isso aconteceu? Por que eu me senti bem? Por que a pessoa colocou a mão sobre a minha cabeça? O que acontece? É natural que a gente sinta curiosidade. E através dos livros, estudando, que a gente vai tendo a noção. Olha, eu não durmo direito, digamos, eu escuto vozes, eu vejo aparecer pessoas na minha frente, e às vezes são pessoas deformadas. O que está acontecendo? O instruir serve para me entender o que é a questão de você ter uma obsessão, o que é um obsessor, o que é um processo obsessivo, o que é o inverso, a desobsessão, de eu tratar da capacidade que os espíritos têm de moldar o perispírito e se transformar em figuras, às vezes, monstruosas que nos assustam. Eu começando a compreender isso me faz entender melhor algumas coisas. E até você se defender melhor em algumas situações. Esse é o instruí-vos. O amai-vos, que o Espiritismo prega, é aquela parte difícil. Bem difícil, porque a gente lê o livro dos médiuns é legal, lê o livro dos espíritos é legal. Mas o amai-vos, né? O amai-vos é uma coisa assim difícil, porque a gente dá 2 passos, volta 1, 2 passos, volta 1, 2 passos, volta 1. Mas como a doutrina espírita é a doutrina da imortalidade da alma, de que a gente sobrevive, a gente dá os 2 passos e volta 1, e se perdoa e continua. Dá 2 passos e volta 1, e se perdoa e continua. Porque quando Jesus diz, amai ao próximo como a você mesmo, ele nos conhecia tanto, tão bem, que ele sabia que nós simplesmente não nos amamos. Leva um tempo para a gente se amar. Que nós somos cheios de culpas, nós somos cheios de traumas, de erros, etc. E a partir do nos amar que a gente consegue amar o outro, não fazendo tudo que o outro quer, claro. Mas amar o outro, transcender isso. Então ele via isso. E o Espiritismo pega isso e desdobra, dizendo que fora da caridade não há salvação. De que se você fizer o bem em qualquer circunstância, desinteressadamente, isso tem retorno para você, seja onde for. E o Espiritismo, como doutrina da imortalidade da alma,
nos prepara para aquilo que é mais importante, o pós-vida, que vai ser resultado do que acontece nessa vida, do que acontece nesse momento. Então, eu tenho esse instruí-vos, que me permite compreender fenômenos básicos e não ser vítima de misticismo, não ficar impressionado com coisas que às vezes são consideradas banais, né, porque são fenômenos físicos, não atribuir mágica e muita coisa que não é mágica, é simplesmente a ciência, só que é uma ciência que às vezes a gente ainda não conhece, e esse amai-vos, começando da gente, porque se eu me amo, eu não quero ingerir substâncias que me façam mal. Se eu me amo, eu não quero ficar me torturando. Se eu me amo, eu não quero ficar me maltratando. E se eu não quero isso para mim, provavelmente eu vou conseguir chegar a um ponto de desenvolver para que o outro também não passe por essa situação. Mas isso é uma jornada. E ao contrário das outras religiões, que nos dizem que se eu não fizer isso nessa vida, já já, eu vou para o céu, para o inferno, por milhares e milhares de anos, o Espiritismo sempre nos diz, há uma nova chance. Não perca essa chance, mas existe uma nova chance. Você errou hoje, tudo bem, amanhã você vai continuar uma nova jornada. Você caiu hoje, amanhã a gente prossegue. Você fez uma coisa bacana, você venceu um vício, ótimo, vamos lutar por mais um pouquinho. Não deu certo nessa vida tudo que você queria, mas eu terei uma outra vida para fazer as compensações, sem perder tempo nessa. O Espiritismo nos dá aquela tranquilidade que poucas religiões dão, no sentido de compreender o que sou, o que estou fazendo, por que estou passando por algumas coisas, não de saber o que fui em vidas passadas, essa curiosidade, o que é que eu fui, o que é que eu fui, o que é que eu fui, mas sim, se eu tenho esses problemas hoje, provavelmente aconteceu alguma coisa antes, ou mesmo nessa vida que me permitem isso. E esse conhecimento é o que nos faz gostar mais e mais da doutrina espírita. Entender, compreendê-la, vivenciá-la como uma doutrina da imortalidade da alma. Porque eu parto da alma que eu sou, Cristiane. Se eu tenho uma alma, eu sou imortal. Eu tive começo, mas eu não tenho fim, eu não vou morrer. E o que me agrada a mim, indivíduo, é a doutrina espírita que me explica melhor essa imortalidade dessa alma. Outras religiões explicam? Explicam. Dão explicações interessantes? Dão com compreensão? Claro. Se você pegar livros religiosos, eles dão dicas fantásticas, tem histórias incríveis de pessoas que foram ótimas pessoas, nos dão orientações também. Mas o que o Espiritismo procura responder às pessoas é mais profundo. São respostas objetivas, principalmente para uma coisa que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender, que é a questão de você ter que ir para o inferno ou para o céu, ou então compreender a justiça divina. De você entender como Deus pode ser bom, justo, maravilhoso, fazer um mundo lindo, e nós estamos em 2020, eu na minha casa, vocês na casa, em alguns lugares de vocês, isolados há meses. Estamos sem poder abraçar outras pessoas, saindo com máscaras, lavando as mãos tanto, né, que acho que a gente vai para o plano espiritual com toque, vamos chegar no plano espiritual só lavando as mãos, perguntando se tem álcool gel na porta do plano espiritual, né, ou no umbral, depende de para onde a gente vai. O umbral acabou virando o inferno dos espíritas. Então você lava tanto as mãos. E o Espiritismo nos diz e nos tranquiliza de que se isso está ocorrendo, é para o nosso bem. Nós não precisamos ficar assustados. Nós não precisamos ficar amedrontados. Ou, por que Deus fez isso? Por que uma pessoa com 104 anos, 101 anos, se salva de uma doença que não tem parâmetros ainda perfeitos e um bebê morre? Por que aquele jovem, com 20 e poucos anos, tão atleta, teve que ir para a UTI e aquela senhora teve um mal-estar e ficou bem?
o Espiritismo vem, nesse momento, para trabalhar com isso. Existe um texto da Revista Espírita em que Kardec recebe um comunicado das Ilhas Maurício, onde está acontecendo uma peste, né? Só que a peste nas Ilhas Maurício era pior do que a nossa. Pior do que a nossa porque a ciência mais atrasada, as pessoas não sabiam o que era. E eles tinham que tomar quinino. E aí tinha um espírita na ilha que escreve para Kardec. E ele escreve para Kardec dizendo que está na ilha, o que está acontecendo, que os vendedores estão escondendo os remédios, que era o quinino, né, e vendendo a preço de ouro, e que eles estavam lá em grupos orando, né, mas no caso específico dessa peste, você não precisava ficar isolado, então você podia ficar junto e não havia tanto conhecimento. E o Espírito escreve para ele, dizendo que se ele falecesse, ele sabia que era uma oportunidade que ele tinha, que ele ia direto à Sociedade de Estudos Espírita em Paris. Ele ia pedir para ir lá assistir as palestras. Né? Então, no nosso caso, especificamente, a doutrina espírita é para nos fortalecer, não para nos tornar irresponsáveis, não para que nós saiamos nas ruas sem máscara, não para que nós vamos visitar indevidamente as pessoas, não para a gente ir para uma festa, não para a gente estar abraçando e beijando as pessoas, sabendo que podemos prejudicá-las. Não é nesse sentido, mas no sentido de uma calma. Mas, Cristiane, acontece que eu sou espírita, mas não estou calma. Acontece que eu sou espírita, eu ligo o jornal, eu ligo a televisão, tem milhares de mortos. Acontece que eu sou espírita e tem alguém na minha família que faleceu. Acontece que eu fico preocupada. Primeiro lugar, que foi que nós conversamos bem no nosso comecinho. Né? Nós somos alma. E por sermos alma, 2 passos para frente, 1 passo para trás. 2 passos para frente, 1 passo para trás. Se você sente tudo isso e sentiu, é porque você é um ser humano. Estranho seria se você não sentisse nada. Porque aí havia, com certeza, algum desequilíbrio dentro da sua alma. Ou então você é muito iluminado, né? E você ficou tranquilo, ficou muito bem, né? O que é ótimo também. Mas para as pessoas no meio da história toda, como a gente, é normal a gente ter medo, é normal a gente ter. O que nos fortalece na nossa fé é procurar nos acalmar diante dessa situação que não é fácil. E aí vem a doutrina espírita como doutrina da imortalidade. Porque eu tenho que me perguntar, eu sou espírita? Sou. Então sou imortal. Se eu sou imortal, e se eu morrer, agora, eu vou continuar vivendo. Será que as nossas preocupações são mesmo porque nós temos temor? Será que não é ainda os resquícios do materialismo que ainda existe em nós? Se eu morrer, com quem é que vai ficar a casa? Se morrer, como é que vai ficar meus filhos? Se morrer, o que é que vai acontecer com o meu trabalho? Se eu morrer, quem é que vai ficar com a casa? Se eu morrer, como é que vai ficar com os meus pais? Se eu morrer... Essas preocupações são naturais. A gente se preocupa com o filho, com o pai, com outras pessoas queridas, com o desemprego, porque nós somos humanos. Mas a doutrina espírita, que é da imortalidade, ela nos diz, mas você vai continuar vivendo. Você vai continuar vivendo. Mesmo que aconteça qualquer coisa, o planeta explodir, você vai continuar vivendo. O Espiritismo nos vem como suporte para isso. É claro que somos bombardeados toda hora de notícias ruins, notícias péssimas. E algumas boas notícias. Mas aí cabe a cada um de nós, baseado no livro dos Espíritos, no Evangelho, fazer a separação do joio do trigo. Cabe a cada um de nós fazer as alterações devidas. E o que é que eu diria para você com relação à doutrina espírita, como doutrina da imortalidade, e o que é que eu posso usar que ela contém nesse momento? O que é que eu posso utilizar para mim, para minha casa, você que está aí? Você pode utilizar, entre outras coisas, a prece. De manhã, de tarde, de noite. A prece que nos ajuda a nos acalmar. Você pode utilizar também, ao longo desse período, a leitura do Evangelho, a leitura do Livro dos Espíritos.
Os centros espíritas estão fechados, porque nós obedecemos a Organização Mundial de Saúde, obedecemos as regras de saúde, mas tem lives como essa. A Federação Espírita Brasileira continua com suas Instagram, nós temos vídeos no YouTube, temos palestras muito boas no YouTube. Por que que eu tenho que ver um jornal que repetidamente me diz que 70 mil pessoas morreram, 60 mil pessoas, e eu não quero ver uma palestra no YouTube boa, se eu tiver com esse tempo? Cristiane, mas acontece que eu não tenho esse tempo, eu sou espírita, mas eu estou desempregada, eu tenho um menino aqui em casa, né? As mães que estão aí com as crianças sabem disso. E o que é que o Espiritismo vem para mim? Porque você está falando de pessoas que conseguem acesso, etc. O Espiritismo vem para mim no sentido da resignação, de uma compreensão. Se eu tiver um pouquinho de celular, de acessar algumas coisas dessa. Vem nisso. Vem para esse tipo de reflexão também. Por que que nesse momento eu estou passando por isso? Já que eu sou espírita. E também há a questão de o que a doutrina espírita ensina para nós, como conjunto espíritas, sobre a imortalidade da alma. Eu conversei com vocês antes que o espiritismo fala que fora da caridade é uma salvação. Mais do que nunca, isso tem que ser algo que nos fortaleça. Cristiane, mas eu tinha atividade no centro que era da sopa. Eu tinha atividade no centro, Cristiane, que eu tinha que distribuir cestas. Eu ia para uma região tal e falava com as pessoas, o que é que eu posso fazer? Além daquilo que eu falei que era individual, os nossos evangelhos e tal. Mande mensagens para algumas dessas pessoas se você tiver contato. O sistema de cestas básicas pode continuar, desde que seja feito com todos os cuidados, com todos os rigores, né? Porque a fome existe. Será que aquele colega do centro não está se sentindo sozinho? Será que o passista, será que aquela pessoa que é dirigente, será que aquele outro que era da evangelização, como eles estão? Ligue para essas pessoas. A caridade, o exercício da solidariedade, não é só de entrega de coisas materiais. Chame alguém. Como é que você está? Vamos fazer um evangelho em conjunto. Faça evangelhos em conjunto. Orem por essas pessoas. Perguntem como estão as pessoas do seu centro. Como estão as crianças. Ah, mas a minha evangelização infantil é longe de Teresina, é no meio do mato. Tente contato, mantenha contato com o responsável. Nós estamos, sim, reclusos em casa, procurando cumprir a quarentena naquilo que nos é possível. Estamos isolados, mas nós não estamos pessoas congeladas. Nós não estamos pessoas egoístas. O isolamento é simplesmente o isolamento decorrente de uma doença. A doutrina espírita está nos mostrando que mais do que nunca temos que ser solidários. Solidários com os desempregados, solidários com as pessoas que estão passando problema. Você mandou mensagem para aquele seu tio que está isolado? Você mandou mensagem para o seu amigo? Você mandou mensagem para alguém? Ó, fulano, estou aqui, eu estou bem, você está precisando de alguma coisa? Dentro do próprio centro, como estão as interações? Nós não podemos tanto materialmente, mas podemos fazer isso, temos meios para isso. Liga para a pessoa da evangelização, como é que estão as crianças da evangelização? Estão bem? Os filhos estão bem? Isso não nos custa quase nada. Então, o nosso isolamento também é, como diz o Livro dos Espíritos, para que a gente aprenda a ser criativo, para que a gente aprenda a utilizar as nossas qualidades para a gente poder fazer mais e melhor. Então, o Espiritismo, ele vem com isso, de sermos melhores, de procurarmos nos ater mais a fazer o bem. Não é fácil, não é fácil. De tentar nos tornarmos melhores, sei que a gente cai muito, mas a gente se recupera, né? E é para isso que ela veio, para simplesmente dizer, vocês são imortais. E por serem imortais, nós estamos oferecendo esse conteúdo para vocês. Se quiserem seguir, é isso, né? Não só para o pós-morte, mas para a vida atual. Então, como já está chegando
mais ou menos ao final da nossa conversa, né? Esse tema é muito amplo, que é falar sobre a doutrina espírita, e eu espero que tenha ficado claro alguns pontos, se não me disponibilize depois para a gente conversar com calma, né? Eu só tenho a agradecer muito ao convite que foi feito pela Sueli, ao nosso lar, que é minha casa de origem, aos grupos que nos circulam, que possamos nós espíritas nos amarmos mais, né? Tentarmos nos desculparmos mais. Em tempos de pandemia a gente se estressa muito, é normal a gente ter problemas, né? A gente ter dificuldade, e que possamos viver dias melhores. Eu espero que os nossos próximos encontros não sejam assim, né? Sejam encontros presenciais, cheios de abraços, de afetos. Enquanto passa esse momento, a gente fica transmitindo afeto, porque a gente não pode esquecer que, para o espírita, tudo funciona pelo pensamento, tudo é vibração. Então, quando eu vibro pensando em alguém, eu vou lá, estou lá, eu abraço essa pessoa. A gente que não quer pôr em prática algumas coisas do espiritismo, mas mesmo estando isolados agora, a gente pode fazer isso, né, em conjunto ou em separado. Então, como a gente chega a algumas conclusões finais, a gente vai se preparar agora para a nossa prece, certo? De encerramento dessa nossa conversa hoje na quarta-feira. E quem quiser fechar os olhos, fecha. Quem não quiser, não fecha. Não existe ritual no espiritismo. O ideal é apenas procurar relaxar, procurar pensar em Deus, ou Jesus, ou nos bons espíritos, naquilo que você quiser que lhe faz bem, né? Então, que a gente, num só pensamento, agradeça a Deus por tudo. Que esse momento nos traga reflexão. Que esse momento nos traga novos caminhos. Que possamos refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos meios, os nossos trabalhos. Que possamos, como espíritas, levar consolo. E que tenhamos consolo também. O espiritismo é o grande consolador. Agradecemos a toda a equipe espiritual que se encontra certamente presente. Agradecemos aos nossos mentores espirituais. E pedimos, Senhor, porque é da nossa característica pedir. Pelos suicidas, pelos homicidas, pelos que se encontram desesperados, os desempregados. Te pedimos por todas as pessoas que se encontram nos hospitais, ou que estão em leitos. Pedimos pelos médicos e enfermeiras no combate ao Covid. Pedimos que as envolva e as ampare. Que Deus as abençoe e ilumine. E que Deus nos abençoe e ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Queridos, eu espero que vocês tenham uma quarta-feira maravilhosa, cheia de paz, cheia de coisa boa. É um prazer conversar com vocês, né? Nem que seja virtual, a gente conversa um pouquinho. E desejo que esteja tudo de bom e tudo de paz, certo? Até as nossas próximas palestras. Fiquem todos com Deus.